Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós iremos estudar sobre o pior rei da história do Reino do Sul, do Reino de Judá, e possivelmente o pior rei da história do povo de Deus, o rei Manassés. Por que a gente está afirmando isso? Possivelmente. Porque o relato da vida de Manassés lembra em muito o relato da vida de Acais, né? O rei Acais, a gente já viu que foi um rei que chegou às raias da loucura de queimar o seu próprio filho em sacrifício. Pois bem, o relato do rei Manassés é muito semelhante nesse sentido, né? Isso aqui tem um agravante. É que, ao contrário de Acais, o rei Manassés era filho de Ezequias, que foi um dos maiores reis da história do povo de Deus. E é interessante como é que ele muda a forma de agir do povo de Deus, a forma religiosa do povo de Deus, assim num estalo. O que a Bíblia vai nos dizer é que Manassés ele assume o trono de Judá só aos 12 anos de idade. Ele ascendeu ao trono muito jovem, e ele vai ter um reinado muito duradouro, certamente o reinado mais longo da história do povo de Deus. Ele vai reinar sobre Israel, ou melhor, sobre Judá, durante 55 anos. E o que o relato bíblico vai dizer foi que ele não segue os caminhos do Senhor, como ele reconstrói os altares idólatras, ele ergue altares para Baal e Aserá e um poste sagrado dentro do templo de Jerusalém, dessa forma, dessecrando o templo de Jerusalém, e ele queima o próprio filho em sacrifício. Essa postura faz com que o povo de Deus se desvie completamente dos caminhos do Senhor e passe a adorar divindades como Camus e Moloque, duas divindades aonde o sacrifício infantil era enfatizado, né? O sacrifício humano era enfatizado. Então a gente percebe que realmente Manassés ele se desvia completamente dos caminhos do Senhor. E ele, por conta disso, ele atrai a ira de Deus de tal forma que Deus traz a sentença que já havia sido dada anteriormente, antes de Jeroboão II assumir o trono de Judá, onde ele afirma que Deus afirma que ele iria extirpar o reino de Judá da terra, né? Ele iria eliminar o reino de Judá da terra e iria exercer a sua ira sobre o reino de Judá. E isso acontece quando ele permite que a Assíria invada Jerusalém e prenda Manassés, levando o cativo amarrado a ganchos até a Babilônia. É interessante aqui porque a gente percebe como é que nesse final da história do reino de Judá, mesmo com Deus agindo e permitindo que os seus inimigos assolassem o reino, que as pessoas aparentemente resolvem não mudar a sua postura, né? E infelizmente para o povo foi uma situação muito complicada que eles tiveram que enfrentar. Eles não conseguiam se lembrar do que eles haviam enfrentado anteriormente, no passado, e de como Deus havia dado a vitória a eles em todos os momentos que eles clamaram. A grande diferença de Acais para Manassés, e essa história está revelada apenas no relato de Crônicas, não no relato dos reis, é que Manassés, quando ele é levado cativo para a Babilônia, ele se arrepende, né? E o texto bíblico vai dizer que ele se arrepende dos seus erros, e ele, quando ele se arrepende, ele clama ao Senhor, e ele pede que o Senhor venha a livrar o seu povo. E aí Deus, a grande lição para nós desse reinado, desse rei, é que Deus, mesmo com as piores pessoas possíveis e imagináveis aos olhos humanos, Deus ele não guarda a sua ira quando essa pessoa se arrepende. Se a pessoa verdadeiramente se arrepende dos seus erros, se arrepende dos seus pecados, Deus ele perdoa essa pessoa e dá a ela condições de ter uma nova vida, né? É como diz o texto bíblico,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, ele pega os nossos pecados e ele joga como se fosse no fundo do mar. Ele esquece que eles existiram e ele nos trata como uma nova criatura, como uma nova pessoa. E foi assim que aconteceu com Manassés. Manassés, ele é liberto, né, do seu cativeiro, ele retorna a Jerusalém. Ele corrige os seus erros, elimina os altares idólatras, repara o templo do Senhor e oferece ofertas pacíficas, né? E isso faz, ele ordena também que Judá retorne ao serviço ao Senhor. Eles apenas mantêm a prática dos altares idólatras nos altos, né? Os altares populares que a gente já vem trabalhando nos outros vídeos, mas pelo menos Manassés volta a um estágio em que assim é menos pior do que a idolatria total e completa no qual ele havia levado o povo de Deus a seguir, né? Então a lição que fica para nós é de que não importa qual é o seu passado, se você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus apaga o seu passado e faz uma nova história na sua vida. É isso que você precisa tomar como certeza para si. Muitas pessoas vivem sentindo culpa por conta dos erros do seu passado, por causa dos pecados que cometeram. Mas se nós voltamos os nossos caminhos ao Senhor, clamamos por misericórdia, pedimos para que Ele nos perdoe, Ele é fiel e justo para nos perdoar de nossos pecados. Como diz João, né, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Tome posse dessa palavra e elimine a culpa do seu coração. Aceite a Cristo, dobre os seus joelhos a Ele e Ele vai fazer uma nova história na sua vida. Paz e graça. Que Deus os abençoe.